Então toma muito cuidado com a influência, toma muito cuidado com as emoções, toma muito cuidado com o sentimento dos outros e com a situação que você enxerga, que aos seus olhos parece impossível. Só que você esquece que nós servimos um Deus, que o impossível se torna possível. Eu vim aqui nessa noite alertar vocês, para que vocês não precipitem em tomar decisões. Mas pastor, está difícil. Aguenta. Pastor, está complicado. Espera. Porque a Bíblia diz que nós devemos esperar no Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração. A Bíblia diz que Ele não tarda, Ele chega na hora certa. Então não há necessidade de precipitarmos para tomarmos uma decisão. A Bíblia vai nos mostrar algo nesta noite. O que uma decisão faz? A primeira decisão importante, quem tomou foi Deus. A primeira decisão importante, quem tomou foi Deus. Quando Ele decidiu criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Outra decisão importante foi quando o homem peca, destituído o homem da glória de Deus. Deus então toma a decisão de enviar o seu único filho. Olha o quanto que Deus ama aquilo que Ele criou. E eu estou mostrando a você que a decisão que Deus tomou refletiu no futuro. Futuro meu e seu. Porque se Deus não decide mandar Jesus, nós estaríamos perdidos. Mas Deus decidiu. E por que Ele decidiu? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou mostrando a você que decisões mudam a vida. Decisões mudam a conquista. A Bíblia diz que Raabe tomou a maior decisão da sua vida, embora a sua vida fosse colocada em risco. Raabe tomou uma decisão que poucos aqui tomariam. Decisão de colocar a própria vida em risco em favor daqueles que foram espiar a terra para o cumprimento da palavra de Deus. Ela não mediu esforço, ela se arriscou. E por que ela se arriscou? Porque ela acreditava no Deus a qual enviou os espias para espiar a terra. Então eu percebo que toda decisão tomada, crendo no Senhor, confiando no Senhor, o resultado do amanhã é maravilhoso. A Bíblia me diz que Raabe está na árvore genealógica de Jesus. Presta bem atenção, meu lindo. Uma mulher que era prostituta faz parte da árvore genealógica de Jesus. Por causa de uma decisão. Deus é tão maravilhoso que além dele decidir de nos criar, além dele decidir de nos salvar, Ele decidiu também transferir, dar a nós autoridade, poder, dar a nós fruto do Espírito dele, dons do Espírito dele. Ele deu a nós livre acesso a Ele. Ele também decidiu fazer desse homem pecador seu discípulo, sua morada. Ele também decidiu fazer desse homem pecador, preste atenção aqui, um instrumento para ganhar almas. Ele também decidiu fazer desse homem pecador, que é eu e você, se tornar amigo dele. Estou mostrando a você as decisões que Deus tomou e que reflete em nós hoje. Porque a palavra do Senhor diz que a decisão que o Senhor tomou dá a mim e a você direito à vida eterna. E é uma vida não qualquer, uma vida com abundância. Tudo porque Ele decidiu. Agora eu vou mudar. Se você que tem diante de Deus o poder para decidir através do livre-arbítrio, então há uma responsabilidade sobre as decisões que você toma. Então as decisões que você toma diante do livre-arbítrio que Deus te deu, refletirá no futuro que você almeja. E tem pessoas tomando decisões que estão levando elas a não o futuro que almeja. E
pessoas não estão percebendo, mas louvado seja o nome do Senhor, que me trouxe aqui nesta noite, para alertar você, porque você não percebeu, que as decisões que você quer tomar, está desviando você, do futuro, que Deus preparou, e até mesmo você almejou para você. Cuidado, viu? Se você tem vindo aqui esses dias com a decisão de querer sair de casa, querer se separar, querer terminar o noivado, querer terminar o namoro, talvez você saiu de casa querendo desistir daquela prestação, daquela compra, ou também pode ser o contrário, Deus está falando para você parar e você não para. Cada um sabe aquilo que Deus tem falado com ele. O papel nosso é obedecer aquilo que Deus nos fala. Tem uns que é momento de comprar, tem outros que é momento de parar, tem outros que é momento de esperar. Cada um tem que saber aquilo que almeja para o seu futuro. Então vou perguntar, o que você almeja para o seu futuro? Se eu almejo ser uma pessoa culta, eu preciso decidir então estudar. Se eu almejo ser um profissional, um mecânico, eu tenho que estudar e tenho que praticar para que eu possa ser um bom mecânico. Se eu quero ser um pastor, não basta estar vindo na igreja, eu tenho que fazer um curso teológico, mas primeiro, tenho que procurar saber se Deus me chamou para ser pastor. Então são decisões que Deus não irá tomar. Por quê? Porque Ele diz na sua palavra: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se vocês decidirem, escolherem a bênção, terão que me obedecer. Mas se vocês querem a maldição, vocês vão seguir as suas decisões, sem a minha orientação, e serão amaldiçoados por isso. Porque vocês vão desobedecer, por causa dos seus desejos, a minha palavra. Então está diante de nós, e eu quero que você tome a decisão certa, pelo futuro que você planejou, almeja ter. A Bíblia me diz que Deus também decidiu fazer de um menino rei. Preste atenção, Deus decidiu honrar uma família, e a Bíblia me diz, vocês já ouviram de mim pregando, que o Senhor vai à casa de Jessé e vai honrar a Jessé. A Bíblia diz que Davi é ungido, e sendo Davi ungido a rei, a Bíblia diz que situações irão ocorrer para que aquilo que Deus havia prometido aconteça. Agora preste atenção, Davi já está ungido como rei, mas Davi não está no palácio. Para Davi entrar no palácio, Davi teve que tomar uma decisão. E qual foi a decisão que Davi tomou? Está em 1 Reis capítulo 17. Qual foi a decisão que Davi tomou? Decisão de honrar o Deus que o honrou no pasto. Quando ninguém estava aplaudindo Davi, Davi honrou a Deus. Quando eu honro a Deus no secreto, Deus me honra em público. Quando eu confio no Deus do secreto, eu também o confio em Deus em público. A Bíblia diz que o Israel todo está com medo do gigante, mas Davi vai decidir honrar a Deus. Como? Expondo para a nação de Israel o Deus que ele buscava no pasto. Davi não vai confiar na armadura, mas Davi vai confiar em Deus. Davi não vai confiar no exército, até mesmo que o exército está tremendo. O gigante grita por 40 dias, pela manhã e à tarde, e o exército de Israel está com medo. O rei Saul está com medo, mas Davi, quando se apresenta aos seus irmãos, ele vai dizer: quem é esse incircunciso que está indo contra o meu Deus? Não entenderam, né? Davi não foi ali tomando uma decisão por si próprio. Davi quis honrar a Deus.
Davi quis mostrar para uma nação que Deus não precisa de exército para vencer nenhum gigante. Deus precisa de pessoas que se disponibilizam para que Ele manifeste diante de uma multidão. Multidão essa que está com medo. Ei, eu quero acreditar que nessa igreja há pessoas assim. Pessoas como Davi, que tomaram a decisão de se disponibilizar diante de uma nação para enfrentar um gigante que está só com um grito tremendo as pessoas. A Bíblia diz que ele decide, e decidindo ele honrar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai honrar. E por que o Senhor vai honrar? Eu vou dizer para você por que o Senhor vai honrar. Porque certa vez o Senhor havia feito uma promessa, e a promessa que o Senhor havia feito fora a família de Arão, sobre o sacerdócio. Mas a Bíblia me diz que um homem por nome de Eli decidiu fazer vista grossa quanto à conduta dos seus filhos. O Senhor então vai usar Samuel e vai falar para Samuel o que o Senhor vai fazer com Eli e a sua casa. Psiu, psiu. Presta atenção aqui. Você que decidiu fazer vista grossa com seus filhos, ou com qualquer pessoa, diante daquilo que Deus não faz vista grossa, o Senhor pode tirar você daquilo que um dia Ele prometeu. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer, está escrito, 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Uma decisão errada. Ei, muitos que aqui vêm, muitos que aqui estão, muitos que aqui virão, vão vir com decisões erradas. E decisões erradas que gerou perda. Você não parou para pensar que muito das suas perdas foi porque você tomou decisão errada? E sabe qual foi a decisão? Fez vista grossa aonde não deveria fazer. Vou dar um exemplo aqui simples. Você é encarregado numa empresa, está vendo lá o funcionário roubar e você não fala nada com o patrão. Pelo contrário, você compactua com essa pessoa. É o mínimo. Você está vendo que o seu pai está traindo a sua mãe, mas você não tem coragem de falar com o seu pai. Você está vendo a sua mãe também fazer a mesma coisa e não tem coragem. Você está vendo o seu amigo agir dessa forma e você está fazendo vista grossa. Só que o Senhor vai dizer algo também para você. Como Ele disse para Eli, olha o que Ele disse: longe de mim tal coisa, viu Eli? Honrarei aqueles que me honram. Tem gente querendo ser honrado, uma vez que tomou a decisão errada. Ei, foi você que decidiu o futuro que você queria. É você também, através das suas decisões, que está mudando o futuro que você queria. Você queria ter um homem bacana, uma mulher bacana, mas as suas decisões, no seu comportamento, na sua atitude, levou você a separar, a divorciar, a viver um casamento só de briga, só de contenda, só de discórdia. Isso não foi Deus, foi você. Foi você que decidiu. É você que decide ser grosseiro com a sua esposa, grosseira com o seu marido. É você que decide não compactuar, ser unido com o seu marido. É você. É você, jovem, que escolhe ser rebelde. É você, jovem, que escolhe a desonrar pai o pai. Ei, não é o Senhor, é você que decidiu por influência dos coleguinhas da escola, das coleguinhas da escola, ou até mesmo da priminha, do priminho, porque lá o priminho, a priminha, a coleguinha, vê dentro de casa que o pai bate na mãe, que a mãe bate no pai, que não há unidade. Aí ela vem dizendo para você fazer a mesma coisa que ela faz com o pai e com a mãe. Desonra o seu pai e sua mãe. Só que amanhã não é a coleguinha que vai colher. Quem vai colher é você, que decidiu pela influência dessa prima, desse primo, desse colega, seja quem for. É você, por tomar essa decisão de querer desonrar pai e mãe,
de querer tomar partido numa separação. Deixa eu ensinar algo aqui. O Espírito Santo me traz aqui a memória. Presta bem atenção aqui. Tem aquele ditado lá fora, eu não quero o ditado lá fora, mas só para você lembrar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a... Nós que somos cristãos, quando o pai e a mãe estão discutindo ou está resolvendo algum problema, cabe o filho ficar na sua posição de filho. Ele não é juiz, não é advogado e não tem autoridade para intrometer naquilo que o pai e a mãe estão decidindo. Cabe o filho respeitar. Sabe o que eu vejo aqui na igreja? Filhos querendo mandar no pai e na mãe sem ter nenhum testemunho sequer. E mesmo tendo testemunho, ele tem que ficar calado. A não ser que o pai e a mãe dê ele a autoridade para poder falar alguma coisa. Se não dá, o seu papel é ficar calado. Eu sou de maior, e daí seu pai e sua mãe é a autoridade sobre a sua vida enquanto eles viverem. Só que hoje não tem nada a ver. Hoje o fulano de tal faz isso com a mãe e com o pai. E o que eu faço? Toma a decisão de seguir aqueles que não são exemplos. E eu tenho autoridade para falar isso, porque quando o meu pai decidiu largar minha mãe, ele não comunicou a minhas irmãs. Ele me chamou no quarto dele e falou comigo que estava indo embora aquele dia. Agora eu tomei partido? Não, mas as minhas irmãs tomaram. Até que um dia, Deus leva a minha irmã mais nova e as outras demais irmãs teve que pedir meu pai perdão. Olha só. Precisa chegar a esse ponto? Precisa, homem? Precisa, jovem? Precisa, mulher? A Bíblia diz então que Davi tomou a decisão, e por ele tomar a decisão de honrar a Deus, olha o que a palavra diz, está escrito, olha aqui: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Tem pessoas que não acreditam que Deus despreza. A Bíblia diz que nós, maridos, se maltratarmos a nossa mulher, Deus não ouve a nossa oração, irmão. Você está achando que Deus não despreza? Você vai ver isso no grande dia, quando a trombeta soar. E você chegar, eu fico imaginando a cena, você correndo, Jesus, Jesus, eu te amo, oh glória, Ele. Quem é você? Nunca te vi, não te conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Davi quis honrar a Deus, e Deus então vai honrar Davi. Quando? Quando o Senhor nosso Deus manifesta através de uma funda para que Davi derrubasse o gigante. Naquele momento Deus foi exaltado, naquele momento Deus foi glorificado. Por quê? Porque Davi colocou a sua vida em risco para mostrar que o Deus que guardou ele do urso e do leão, que protegeu o rebanho do pai dele, é o mesmo que fala no secreto, mas age também em público. Ei, meu lindo, eu não busco Deus à toa no secreto. A minha esposa não busca Deus à toa no secreto. A Karen, minha filha, não busca Deus no secreto. Sabe por que nós não buscamos à toa? Porque nós sabemos que aqueles que buscam a Deus no secreto, Deus vai recompensá-los publicamente. E quantos anos eu estou ensinando isso para você? Entra para o quarto, fecha a porta e em secreto fale com Deus. Mas não quer, prefere ir para o monte onde só tem carnalidade, prefere estar em grupinho. Aí eu quero orar com o pastor Tiago e o pastor Zito. Não, entra para o quarto, fecha a porta em secreto, fale comigo que eu, o Senhor, vou recompensá-lo. É sozinho, é você e Deus. Porque quando a outra pessoa eu deixo de orar e fico esperando que Deus use a outra pessoa para falar comigo, mas entra sozinho para o quarto, você vai ver como que não é fácil, mas como é prazeroso, como é maravilhoso, como é bom ser honrado por Deus. Quando você o honra, quando ninguém está aplaudindo. Ser aplaudido aqui é fácil. Eu quero ver você aplaudir a Deus aonde ninguém está aplaudindo. Quero ver você no secreto, para que você receba aquilo que você ofereceu a Ele no secreto. No secreto. A Bíblia diz que o povo de Israel
foi liberto por uma decisão que Davi tomou. A decisão que Davi tomou de enfrentar o gigante e colocar o Senhor como único Senhor para todos. A Bíblia diz que ele ganhou, presta bem atenção, a recompensa. Ele ganhou moradia no palácio, foi isento de impostos e ainda casou com a filha do rei. Aquele que orava no pasto decidiu manifestar o Deus que honrou ele no pasto. E o que Deus fez? Toma aqui, meu filho, o palácio para você. Você está querendo casa, está querendo carro, está querendo palácio, está querendo ausência de impostos, está querendo casar, né? Olha o segredo: honra Deus no pasto, mas também honra Deus em público. Busca Deus no pasto, para manifestação de Deus em público. O que eu faço no quarto, é para que hoje em público, as pessoas possam ver o Senhor. Tem gente que fica no quarto o ano inteiro, a vida inteira, mas não exala nada do lado de fora, só fica no quarto. Sabe por quê? Porque tem vergonha do Deus que ele diz buscar no quarto. Só que a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do Evangelho, no grande dia o Senhor vai se envergonhar dele. Já vou encerrar. A Bíblia me diz de uma mulher, preste atenção, a Bíblia me fala de uma mulher, que pela decisão do marido, ela foi com o marido morar em outro lugar. E quando o marido decide sair da casa do pão, por ele saber que no outro lugar há comida, e na casa do pão faltava pão, a Bíblia me diz que passa 10 anos, ele morre, os seus 2 filhos também morrem, e aquela mulher que seguiu a decisão do marido, ouça mulher, vou esperar um pouquinho. Mulheres que seguem decisões que o marido tomou sem a orientação de Deus, cuidado. É meu marido, eu tenho que fazer, é o meu marido. Pergunta para o seu marido se Deus falou para ele fazer isso. Pergunta para o seu marido se ele orou para fazer isso ou tomar essa decisão. A Bíblia diz que Noemi seguiu a decisão de Elimeleque, o seu marido. E seguindo ela a decisão, a Bíblia diz que além dela ficar sem o pão, ela também vai ficar sem o marido e sem os 2 filhos. Você pode ficar sem o pão, você pode ficar sem o marido ou sem a esposa e sem os filhos, hein? Cuidado com a decisão que você quer tomar. E seguir decisões de outras pessoas. Nesse caso, ela seguiu a decisão do marido. Eu vou dar um exemplo aqui, simples. Você sabe que o seu marido está todo endividado. Você sabe que o seu marido não tem condições nenhuma de comprar nada agora. E você também sabe que você não tem condições de também cobrir se o seu marido não conseguir pagar. Primeiro que ele já não tem condições. Segundo que você também não tem nenhuma. Mas o seu marido fica lá assim, não é necessário. Nossa, não aguento mais. Vou dar um exemplo, no caso do homem é carro. Aí, você sabe que o seu marido não tem condições, você sabe que não é a hora, você sabe que está devendo o cartão de crédito, você sabe que está devendo a Casas Bahia, você sabe que está vendendo lá a passagem que você comprou para ir para Guarapari, até hoje não pagou, você sabe que a roupa que você comprou para a virada do ano também não, agora veio o IPTU, agora está vindo IPVA, agora está vindo o material do filho, já está endividado até janeiro e o marido está lá, vamos trocar, é manto. Vamos na concessionária. É o irmão Zezinho tem agência. Vamos lá, Deus vai operar. Foi. Deus operou.
pastor, quero contar o testemunho. Eu, qual? Pastor, meu nome estava sujo, a minha esposa estava meio assim. Deus abriu a porta, o crédito foi aprovado, pastor. Deixa eu contar o testemunho. Aí chega com o carro, 48, 60, 72, 24 ou 12. Se for de 12, chega na terceira, está um homem dentro de casa, mulher, aqui, a prestação é 1.800. Sabe quanto que eu tenho? R$80. O que você arrumou com o dinheiro? Você esqueceu, mulher, que eu comprei o seu vestido? Aí começa. Você esqueceu que nós viajamos e eu passei no cartão? Você lembra aquele dia que o pastor ou fulano de tal veio aqui na minha casa que você chamou? Aí você quis aparecer e comprou picanha? Hein? Nem nós comíamos picanha, mas o pastor veio, você comprou picanha argentina, R$109 o quilo. Eu falei para você não comprar, mas você quis aparecer. Só que o boleto está aqui. Atrasou uma. Mês que vem, está o banco. Com isso, um problema que não havia sido instalado dentro de casa, agora está instalado. Por quê? Porque deixou a empolgação, a emoção, a falácia, a fala do marido, ou no caso também da esposa, sabe que não é hora de comprar a cama, sabe que não é hora de comprar o guarda-roupa, sabe que não é hora de pintar a casa, mas meu bem, está mofando, meu bem, claro que está mofando, está chovendo demais, meu bem, está mofando, tem que arrumar o telhado, tá bom, meu amor, vou arrumar, vou pintar, só que esqueceu. Tem a creche do menino para pagar. Tem a escolinha tempo integral, R$1.200, R$1.500. O cara ganha 2 salários, 3.000, a metade já foi para a escola. Aí esqueceu que foi para o restaurante Coco do Bambu e ainda postou. Aí o outro é tão audacioso que foi lá para o Rola Moça, para esse lugar aí, e viu que lá tinha passeio de helicóptero. Mulher, no cartão é de 10 vezes, é 10 minutinhos, 7.000. Dá nada não, 700 conto. E agora? E agora? E agora? São decisões que as pessoas estão tomando sem ter a orientação de Deus. Eu estou com uma mensagem pronta, que ela vai dizer assim, ó. As pessoas hoje não querem diminuir para crescer, mas o segredo do crescimento não é o crescimento, é diminuir primeiro para depois crescer. Ninguém quer perder, mas a Bíblia diz que Jesus teve que perder para ser o que Ele é. Só que as pessoas hoje só querem ganhar. Eu tenho que ganhar, eu não posso perder, eu não posso perder o carro, eu não posso vender o carro e andar de ônibus. Pai, continua com o carro. Nossa, pai, eu não posso sair desse aluguel, porque é meu status, eu não estou aguentando pagar, mas já pensou, eu voltar lá para aquele barraquinho, eu voltar lá para a vila, eu voltar para... Ei, meu lindo, cada um sabe aquilo que pode, para de ficar olhando os outros, toma a decisão segundo aquilo Deus tem te orientado. Mas não, olha Noemi, só que a Bíblia me diz, que Noemi vai encontrar uma nora, diferente. Eu quero acreditar que eu tenho genro aqui, que eu tenho nora aqui desse jeito, como Noemi encontrou pessoas que sabem o que querem, pessoas que sabem o que querem. Quem almeja um bom futuro, ele sabe o que ele quer. E quem sabe o que quer não é influenciado pelos outros. Está entendendo? Está entendendo, seu pastor aqui? Nós que sabemos aquilo que nós queremos, não podemos ser influenciados pelos outros. Se nós sabemos o que nós queremos, nós temos que tomar a decisão como aquela mulher tomou. Qual foi a decisão? Quando Noemi disse para ela, vai embora, volta lá para o seu povo, ela, não vou. Mas por que você não vou não? Porque eu ouvi a história do seu Deus.
E você disse para mim que o seu Deus é isso, isso e isso, e eu creio nesse Deus que você falou. Então o seu Deus agora também é o meu Deus. Meu Deus do céu, olha o que essa mulher fez. Por causa de uma decisão. Ela conseguiu, através de uma decisão, trazer a restituição para uma mulher que o seu marido tomou uma decisão errada. Ei, você não tem noção o que é o poder de uma decisão. Talvez a sua casa está toda destruída, e Deus hoje está te dando a oportunidade de você decidir, de forma que Boaz, o restituidor, que é Jesus, possa entrar dentro da sua casa e fazer aquilo que os seus pais, seus irmãos não podem fazer. Você sabia que você pode ser essa pessoa aqui? Que Deus escolheu hoje para você tomar a decisão que Ruth tomou? Você sabia? É só tomar a decisão certa. Ela diz, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e aonde você foi eu também vou, aonde você morreu eu também vou estar lá. Eu quero ir. A Bíblia diz que ela decide. Decidindo, já começa a vir a notícia boa. Quem decide certo, tem notícia boa. Eu fico imaginando nos dias de hoje. O celular. Exemplo, tá? Vamos lá para o tempo antigo. Ô Noemi, sou eu. Eu quem? Aquele sou lá da Casa do Pão. É o Juventino. Uai, Juventino. Eu sou da família lá, Juventino Fex Lisboa. Você foi embora, né? É desse jeito. Você foi embora, né, Noemi? Elimeleque tomou uma decisão, mas aqui, deixa para lá isso aí. Deixa eu te falar algo. Sabe o Deus que nós servimos? Ele ouviu a nossa oração. Aonde não tinha pão, Noemi, agora tem. Como é, a Noemi, como é que é, Juventino? Félix Lisboa. Como é que é? Aí começa a linha cair, né? Como é que é? Deus ouviu a nossa petição. E agora na casa que faltou pão, que não deveria faltar, mas faltou por causa da nossa desobediência, nós arrependemos, confessamos os nossos pecados, e agora a padaria que tinha parado de fazer pão, agora voltou a fazer. Como é que é? Voltou a ela. Tô indo para aí. Desligou o telefone. Imagino eu. Ruth, aconteceu algo. O que aconteceu? Sabe da onde eu vim? Sei. Você disse que lá não tem comida? Não, mas já a notícia chegou. Qual é a notícia? Que lá agora tem pão, e pão em abundância. Olha o que uma decisão certa faz. Traz notícias boas. A Ruth, tô junto, tô indo. Vamos embora? Vão arrumar a mala e foram. E a Bíblia diz que Noemi, por ter tomado uma decisão errada, vai entrar de cabeça baixa na cidade. E as pessoas vão começar a falar, não é aquela que saiu daqui, perdeu tudo, olha lá, olha como é que ela está. Só que a Bíblia me diz que havia um. Eu estou dizendo para você que existe um que pode fazer a sua cabeça ser erguida de novo. Eu vou repetir, parece que a gente já querendo dormir, ou já está sentindo o cheiro do macarrão que vai ser vendido na cantina. Pega aqui. Existe um que sabe a decisão que você tomou. E por ele saber a decisão que você tomou, ele está enviando uma notícia boa para você. Mas não basta receber a notícia, também tem que tomar a decisão de ir aonde ele falou que está acontecendo o que ele falou. Elas saem e voltam para a terra da onde saíram. Aquela mulher que tomou a decisão errada entra de cabeça baixa. Só que ela vai ficar sabendo que existe um que é da parentela dela, que é resgatador. Quando a gente toma, Femadu, decisões erradas, a gente até esquece que tem um resgatador. Mas quando alguém toma uma decisão certa,
e chega a notícia boa, o Espírito Santo traz à nossa memória aquele que pode nos resgatar. Noemi diz: opa, isso aí é meu parente. Noemi, é meu parente. Deus está me dando a oportunidade de ter de volta tudo aquilo que eu perdi. E sabe o que é melhor? É você que Deus vai usar, Ruth. Quem Deus vai usar? Aquela que tomou a decisão certa. Não pegaram. Deus não vai usar qualquer um. Deus vai usar quem toma a decisão certa. Aquela mulher tomou a decisão certa quando ela disse que ia voltar com Noemi. Aí a Bíblia diz que Noemi vai orientá-la, e orientando, ela vai ficar com o resgatador. Tudo que ela havia perdido, agora ela tem tudo de volta. Estou falando para você que perdeu tudo por causa de uma decisão errada. Estou falando para você que perdeu tudo porque o seu pai ou a sua mãe tomou uma decisão errada. Eu estou querendo dizer para você que a Bíblia diz que existe um Deus que pode usar você para restituir não somente você, mas toda a sua casa. Tudo que uma decisão errada que foi tomada lá na sua casa tirou de você. Porque a Bíblia diz: voltai à fortaleza, ó filho da esperança, que eu, Senhor, restituirei em dobro tudo aquilo que o inimigo tirou de vocês. E eu quero orar por você. Você que veio aqui buscar uma resposta de Deus, quer uma resposta mais do que essa? Pastor, eu quero que o Senhor ore para mim e que Deus revela. Não, Deus está dizendo para você, o que você precisa fazer é tomar uma decisão. E qual é a decisão? De servir o único Deus verdadeiro, de crer no único Deus verdadeiro, de confiar no único Deus verdadeiro, de saber esperar no único Deus verdadeiro. As pessoas estão em busca de revelação, mas não querem receber Jesus como Salvador, não querem servir Jesus como Salvador, não querem ter Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos deixar de ser hipócritas. O que nós mais precisamos é de Jesus, irmãos. Porque se a trombeta soar, o seu pedido vai ficar, mas a palavra, o seu pedido vai ficar para trás. O seu pedido vai ficar, mas aqueles que o receberam e confessaram, vão encontrar com o Senhor nos ares. Então toma muito cuidado com a decisão que você está tomando, viu? Principalmente você que está colocando como prioridade as coisas desse mundo e deixando Jesus em segundo ou em terceiro lugar. Porque uma hora, quando você menos esperar, a trombeta vai soar e você vai ficar com o seu Porsche, com a sua BMW, com o seu Fusquinha, com a sua moto, com o seu iate, seja o que for. Só porque você, quando teve a oportunidade, não tomou a decisão certa. Quer que Deus restitui? Aceite Jesus. Quer que Deus opere lá na sua casa? Pare de ficar buscando revelação e vai viver o Evangelho. É o que a palavra diz, irmãos. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Feche os olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite eu tenho aqui algumas pessoas. Pessoas essas que querem direcionamento, pessoas essas que querem resposta do Senhor. Algumas querem cura, outras querem revelação, outras querem que o Senhor trabalhe no marido, trabalhe na esposa, outros querem sobre a vida financeira, sobre a empresa, mas eu sei pela Tua palavra, que a melhor decisão a tomar é de servir o único Deus verdadeiro, é de confessar como o único Senhor, e de testemunhar o Senhor nessa terra. Pai, eu peço ao Senhor que sonda e esquadrinha cada coração, que se no nosso meio há pessoas aqui que decidiram no seu coração de somente servir ao Senhor, buscar ao Senhor, que o Senhor possa, Senhor, também restituí-lo, tudo aquilo que o inimigo tirou. Pai, em nome de Jesus eu oro por ele que entrou aqui arrebentado por causa de decisões erradas. Eu oro por esse, Senhor, que o Teu Espírito trouxe à memória as decisões erradas que ele tomou, e porque hoje ele está sofrendo o prejuízo que ele sofre, as consequências que estão sobre a sua vida. Mas eu quero acreditar que pela Tua palavra, Senhor, como diz o Senhor, que a fé vem por ouvir, ouvir a pregação, essa pessoa possa ter se arrependido
arrependido e arrependendo, ter confessado ao Senhor o seu pecado, e confessando ao Senhor o pecado, alcançando ela agora a misericórdia, o Senhor vai agir extraordinariamente. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, como o Senhor agiu na vida de Noemi, quando o Senhor agiu na vida de Ruth, como o Senhor agiu na vida de Davi, haja nessas vidas também. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, nos direcione, nos oriente, manifeste com o teu Espírito através dos frutos, para que possamos ter, Senhor, paciência, saber esperar no Senhor, para tomarmos a decisão certa. Assim eu oro, Senhor, por cada uma dessas pessoas que deixaram os seus lares e vieram aqui. Abençoa elas, sua casa, sua família, seu relacionamento, sua vida financeira, o ministério que o Senhor confiou. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Eu encerro e nós iremos para casa. Deixa eu dizer algo para você. O seu pastor, pastora, outros pastores e o próprio Deus não vai decidir por você algo que você tem que decidir. Irmãos, não adianta você me pedir oração querendo que Deus fale comigo, algo que é você que tem que decidir. Nem perca tempo. Nem perca tempo. Outra coisa, não perca tempo me pedindo oração, uma vez que você não quer confessar e arrepender dos seus pecados, querendo que Deus faça algo que está contrário à palavra dele. Ele não vai fazer. Não vai fazer, não vai fazer. Eu estou orientando a você já de boa. Não estou aqui negando a oração não, você pode vir, mas eu já estou te orientando. Eu não sou o tipo de pessoa usada pelas emoções, pelo sentimento, pela situação. Eu sou o tipo de pessoa que sou usada por Deus. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar. Se Deus não mandar eu falar, eu não vou falar. Mas eu preciso ensinar você. Não vai adiantar a revelação se você não reconhece que você errou, que você precisa mudar de vida. Outra coisa, Deus também não é obrigado a curar ninguém, nem libertar ninguém, viu? Não é obrigado. Ele colocou isso para nós, mas quem decide querer ou não, somos nós. Mas quanto à cura, quem decide é Ele. Ele não curou todos os paralíticos, e tem gente que acha que Deus vai curar todo mundo. Ele não libertou todos da cova dos leões. Libertou? A Bíblia só diz Sadraque, Mesaque e Abednego. Da cova dos leões? Não, foi Daniel. Agora da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, fica atento. Tem gente que acha que Deus é obrigado a curá-los. Não é não, viu? Não é não. Não é não. Vamos para casa? Vai ser uma semana de